Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. E nessa aula nós vamos corrigir atividades, que vão falar sobre a classificação dos períodos, do período, composto por coordenação. A classificação das orações coordenadas, que as orações coordenadas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. E isso depende das conjunções, que vão ligar as orações coordenadas, acrescentando, assim, uma relação de sentido. E que sentido é esse? Justamente esse, que é o da classificação. Uma adição de ideia, aditiva, uma alternância de ideia, alternativa, uma contrariedade de ideia, adversativa, uma conclusão de uma ideia conclusiva e uma explicação, que é a explicativa. Então vamos fazer as atividades juntinhos, todos juntos? Então façam anotações, tá? Porque isso é extremamente importante. Bom, sobre o período que compõe o título, tá? O título de um texto trabalhado em aula, vocês devem lembrar. Faltam bibliotecas, deixa eu pegar meu canetão. Faltam bibliotecas no Brasil, mas este não é o maior problema. É correto afirmar que, olha só, é muito importante eu prestar atenção no enunciado. Tá? O que demonstra esse enunciado? Ó, vamos ler. Faltam bibliotecas no Brasil, ponto. Aqui tem um ponto. Mas este não é o maior problema. Então, se eu tenho um ponto, eu vou ter deste lado aqui uma oração e desse outro lado outra oração. São orações diferentes. Dois períodos simples. Ó, faltam, o verbo faltar, bibliotecas no Brasil, mas este não é o verbo ser o maior problema. Então, não se trata de um período composto, está errado. A segunda oração é coordenada assindética, não é uma coordenada assindética, porque o período é simples. E se trata de um período composto por coordenação, não. A resposta certa é esta aqui. Se trata de um período simples, porque são duas orações, cada uma em um período. Ok? Então, para eu responder uma questão e não errar, é importante prestar atenção no enunciado. Beleza? A segunda aqui. Forme um período composto por orações coordenadas sindéticas com as seguintes orações. Bom, nós pegamos aqui. Muitos brasileiros acham os livros caros. Muitos brasileiros não compram livros. Nós usamos a conjunção por conseguinte, que é uma conjunção que indica conclusão. E eu coloquei, muitos brasileiros acham os livros caros. Por conseguinte, por isso, portanto, não compram livros. Ok? A próxima. A proporção de cidades com bibliotecas subiu entre 1999 e 2014. Bom, ainda é necessária uma ampliação. Então, eu vou unir essas duas orações formando um período composto por coordenação. Usamos aqui a conjunção no entanto, que ela contraria a ideia da outra oração. Ok? Então, eu vou construir um período composto por coordenação, sendo que essa oração é uma coordenada sindética adversativa. Olha só. A proporção de cidades com bibliotecas subiu entre 1999 e 2014. No entanto, uma adversidade, ou seja, a informação dessa oração aqui é adversária, ou seja, diz o contrário dessa. No entanto, é necessária uma ampliação. Então, mesmo que tenha subido, é preciso uma ampliação. O Brasil possui apenas uma biblioteca pública para cada 30 mil habitantes. Bom, essa situação precisa ser mudada. Então, aqui eu utilizei uma adição de ideias. O Brasil possui apenas uma biblioteca para cada... aqui eu botei terceiro mil, 30 mil habitantes, e essa situação precisa ser mudada. Acrescentei uma ideia. Então, usei uma
uma conjunção aditiva, tá? Aditiva, adversativa e conclusiva. É o que nós usamos. Classifique as orações a seguir conforme as indicações. Então, primeiro, nós temos que olhar, nem vou ver lá quais são, né, apesar de as respostas já estarem aqui. Vamos analisar o período, tá? Diversos recursos digitais gratuitos incluem alunos com deficiência, mas ainda não são conhecidos pela população. O mas é uma adversidade, ó. Então é adversativo. Algumas pessoas não conhecem os recursos digitais gratuitos, portanto, é necessária uma divulgação maior. Então aqui houve uma conclusão de ideias, ok? Portanto, uma conclusão. Na escola, os recursos tecnológicos promovem a diminuição das dificuldades físicas e mentais e garantem o aprendizado de todos. E é aditiva. Eu estou adicionando uma ideia. Compartilhe suas experiências com outros educadores, pois é importante. Eu estou explicando por que é importante, entendeu? Então, é importante, então é explicativa. Utilize os recursos digitais para auxiliá-lo, ou você terá muita dificuldade na obtenção da informação desejada. É uma alternativa, ou a já, quer, são conjunções alternativas. Continuando. Elabore um período composto por coordenação em que estejam presentes as palavras a seguir, tá? Que são inclusão. Aí foi feito. A data de inclusão de um produto é importante, mas foi criada uma adversidade, não é necessário. Com a palavra acesso. A escola deu acesso aos necessitados, pois era preciso. Por que era preciso? Explicativa. Aqui é adversativa, aqui é explicativa. Palavra conhecimento. Os filósofos eram dotados de conhecimento, pois, porque, uma explicação, refletiam sobre a vida. Ou uma contrariedade de ideias, contudo, não tinham o nível do professor. Isso aqui foi uma puxada, uma passada de pano, puxada de saco de um aluno, nota 10. Qual das orações em destaque está classificada corretamente? Então, nós vamos analisar uma a uma, tá? Uma a uma. Conheci as iniciativas de recursos digitais voltados à inclusão de alunos com deficiência. E indica adição, teria que ser aditiva. Aqui está a alternativa, está errada. Daisy é uma educadora com deficiência física. Por isso indica uma conclusão de ideia. Aqui está aditiva, está errada. Tá? É simples assim. Se eu sei o que a conjunção significa, o que ela está inserindo em termos de sentido, de semântica, significado, eu vou conseguir fazer essa análise com facilidade. Tá? Desde compartilhe esse conhecimento com outros educadores, porque é explicativa, aqui diz que é adversativa, está errado. Você deve baixar os aplicativos gratuitos ou não acessará todas as informações. A alternativa correta, essa é a correta. Tá? E aqui reescreva os pares de orações a seguir, utilizando adequadamente as seguintes conjunções. Então, eu tenho que utilizar o porém, que é adversativa, tá? O portanto, que é conclusiva, e o porquê, que é explicativa. Vamos mudar a cor para um amarelinho. Tá? Então, estudou muito, portanto, foi aprovado no concurso. É muito ansioso, porém, não demonstra ansiedade. Aplique-se aos estudos, porque é importante. Então, aqui, ó, conclusão, adversidade, explicação. Continuando. Lia bastante, portanto, tinha ótimas ideias para a redação. Conclusão. Tomou o medicamento, porém não melhorou. Uma adversidade. Estude mais, porque é fundamental para que obtenha bons resultados. É uma explicação.
Fazia exercícios diariamente, portanto, tinha bom condicionamento físico. É uma conclusão. Tá? Beleza? Certinho? Então vamos continuar aqui. Está quase terminando a explicação, mas esse exercício comentado é muito importante para vocês entenderem que quando eu consigo perceber essa relação de sentido das conjunções, eu consigo classificar as orações coordenadas com facilidade. Tá? Então aqui, una as orações apresentadas a seguir e classifique as orações coordenadas sindéticas. Então, eu caminhei bastante no parque e fiz exercícios. Aditiva. Eu caminhei bastante no parque, portanto, estou cansado. Conclusiva. Eu caminhei bastante no parque, porém, não estou cansado. Adversativa. Eu caminhei bastante no parque, por isso cheguei atrasado. É uma conclusão. Eu caminhei bastante no parque, mas não encontrei nenhum de meus amigos. É uma adversidade. Eu caminhei bastante no parque e os meus amigos me acompanharam. É uma adição de ideias. Complete a oração conforme solicitado. Entrei em férias, tá? Entrei em férias. Então vou fazer aqui primeiro uma adversativa. Entrei em férias, mas elas já estão acabando. É uma diversidade. Uma conclusiva. Entrei em férias, portanto me diverti muito. Fui ao cinema e vi um filme legal. Aditiva. Fui ao cinema, adversativa, porém passei fome e morri. Isso aqui é a ideia de uma aluna, tá? Ela disse que passou fome e morreu de fome. Meu celular tocou, uma aditiva, e não atendi. Meu celular tocou, adversativa, entretanto estava no silencioso. No entanto, mas estava no silencioso. Tá? Então eu usei as conjunções corretas, tá? E acrescentei uma ideia aqui. Tá? Em qual dos períodos... lembrando, tá? É importante para que seja um período composto por coordenação que eu tenha aqui, ó, sujeito, elas, tá? Verbo e complemento aqui. Né? Elas já estão acabando. Tem que ter sujeito e predicado. Me diverti, aqui o sujeito é oculto. Vi, eu vi, sujeito oculto. Passei, eu passei, sujeito oculto. Tá? Então aqui até tem mais de uma aqui, né? Eu fiz uma adversativa e depois botei aqui uma aditiva com esse E, tá? E não entendi, também sujeito oculto, para que tenha uma relação de coordenação, a primeira oração e a segunda oração, ou a terceira, a quarta, pode ter mais, elas têm que ter sujeito e predicado, tá? E os elementos, né? O sujeito e o predicado, se o verbo é transitivo tem que ter objeto, se o verbo é de ligação tem que ter um predicativo, assim por diante, tá? Em qual dos períodos a seguir há uma oração coordenada sindética alternativa? Barbadinha aqui, ó, vai ficar em casa ou vai viajar. O ou é uma conjunção alternativa. Aqui, ó, o produto custava caro, mas eu comprei. Isso aqui é adversativa. Viajei, ó, que você consegue descansar. Viaje que você consegue descansar. Aqui o que não indica uma oração coordenada. Tá? Viaje, né, que você conseguirá descansar. Tá? Aqui pode ser, inclusive pode ser uma conclusão de ideias, uma explicação. Descanse porque é uma explicativa. Cheguei tarde, por isso, uma conclusão. Tá? Ok? Certinho, certinho, certinho. Esse que aqui faz uma explicação, né? Esse aqui conclui ideia, esse porquê faz uma explicação, o ou é alternativa, que é a alternativa correta, certo? Classifica as orações coordenadas em destaque. Sentia-se mal, mas foi trabalhar, adversativa. Entre, deixa eu só sempre botar em destaque a conjunção. Entre e aditiva. Ganhava muito bem, contudo, adversativa. Você vai ou fica, alternativa.
Faça o trabalho com dedicação, pois será recompensado. Explicativa. Reflita sobre sua decisão, porque explicativa. Tranquilo? E, continuando aqui, ela explicou o ocorrido, entretanto, alternativa. Dirija com cuidado. Olha só, aqui não inicia por uma conjunção, então é assindética. Deve, pois, aqui prestem atenção. Deve, o verbo, o esforço dele foi grande. Aqui está uma oração, tá? Deve, pois, ser recompensado. Quando o verbo vem antes da conjunção pois, eu tenho uma conclusão e não uma explicação, tá? Ora estuda, ora trabalha. Alternativa. Entrei na sala e falei com o professor. Aditiva. Gastei muito, por isso, conclusiva. É milionário, mas mora em uma casa bem simples. É uma adversidade. Fui à praia e me bronzeei. Aditiva. Li muito sobre o assunto, portanto, o conheço bem. É uma conclusão. Ou estuda ou assiste ao seu programa favorito. Alternativa. Então, esses eram os exercícios que eu queria comentar e fazer junto com vocês, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Instagram, @danielcamargo.professor, ou na página do Facebook, @professor Daniel Camargo, tá bom? Até a próxima aula!